Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Quem está feliz em estar aqui, diga eu. Diga eu estou feliz. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela está com cara de quem está feliz. Está com carinha de quem está feliz aí, sim ou não? Vê se ela tem uma carinha de anjo. Tem uma carinha de anjo essa pessoa aí, sim ou não? Fala a verdade, hein? Se não tiver, não faz uma média com ela, não. Tudo bem com vocês, sim ou não? Sim! Eu me chamo Oscar, como o irmão disse, conhecido também como Oscar Loucão. Não se importem muito com o loucão. Um dia foi um loucão do mundo, hoje é um loucão de Deus, amém? Amém! 1,67 m de altura, 75 quilos e muito bonito, amém? Muito bonito, porque dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus. Quem tem Deus dentro de você, diga eu. Você que tem o Espírito Santo dentro de você, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado com humildade e dizer para ela assim, ó: baba no que Deus fez, ó. Com humildade, amém? Não é bem verdade que nós somos as coisas mais belas que Papai do Céu poderia ter feito? Sim ou não? Sim. Ó, sem demagogia, eu moro em São Caetano do Sul, mas as coisas mais belas que Papai do Céu poderia ter feito tá dentro desse auditório aqui em Curitiba, amém? Nós somos as coisas mais fofas que Deus poderia ter feito. Para você que está sentada, me viu com o microfone na mão e disse: nossa, o Oscar Loucão, ele é casado, muito bem casado, com a mulher mais linda deste mundo, dona do beijo de língua mais gostoso. Quem é casado aqui, levanta a mão para eu ver. Ainda beija de língua? Alguns abaixaram a mão. Hoje nós vamos falar sobre família, amém? Amém? Se você veio com a tua mulher, se prepara que hoje o fogo vai cair. Glória a Deus. Eu participo de um movimento chamado Renovação Carismática Católica, fazem 16 anos. 14 desses 16 pregando a poderosa palavra do Senhor. É a segunda vez que eu estou aqui junto com vocês. Quem se lembra do Oscar Loucão da primeira vez? Quem nunca me viu, levante a mão para eu ver. Não perderam nada, amém? Perdeu nada não. É a segunda vez que nós estamos aqui, uma alegria muito grande. Eu estava todo ansioso, porque é gostoso você ir em um lugar, mas o mais gostoso é você voltar neste lugar. E o carinho que vocês têm, a acolhida de vocês é algo muito, muito, muito bom, né? Eu tenho certeza que essa noite será uma noite muito especial. Para você que está na sua casa, né, nos acompanhando, eu tenho certeza que Deus vai entrar na sua casa. E a partir de hoje eu profetizo que a sua casa nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem trouxe a poderosa palavra do Senhor para o grupo de oração? Levanta a mão para eu ver. Diga glória a Deus. Os carinhas de pau que esqueceram a Bíblia, levanta a mão para eu ver. Diga misericórdia, Senhor. Alguns soldados despreparados para a guerra, amém, irmãos? Não dá para nós sairmos de casa desarmado. E essa arma já está legalizada há alguns anos. Calibre 73, cano duplo, amém? 73 livros, Antigo e Novo Testamento. Você que a trouxe, abre a sua palavra comigo, no livro de Eclesiástico, Antigo Testamento. Tem dois livros parecidos, Eclesiastes e Eclesiástico. Abra comigo no livro de Eclesiástico, no capítulo 3. Eclesiástico, capítulo 3. Dia 20 de abril, eu completo 6 anos de casado, tenho 2 filhos. Maria Clara, de 4 anos e meio, e um pequenino de apenas 1 ano de vida, chamado Rafael. Queria 12, tenho 2, falta só 10 agora, amém, irmãos?
Chegará o dia que vai chegar de van, os Carlocão e os louquinhos. Toda a galera aí pro grupo de oração vai ser uma benção. Aquele grupo de oração que for pequeno, vazio, a gente vai encher, amém, irmão? Eclesiástico capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: os filhos da sabedoria formam a assembleia dos justos, e o novo que compõe é todo ele obediência e amor. Ouve, meus filhos, os conselhos de vosso pai, e segui-os de tal modo, a fim de que sejais salvos. Olhem para cá um instante, não feche a Bíblia. Ouve, meus filhos, os conselhos dos vossos pais, e segui-os de tal modo, a fim de que sejais salvos. A palavra não está falando de cura, irmãos. A palavra não está falando de libertação, irmãos. A palavra está falando de salvação. Ah, Oscar Locão, mas ouvir os conselhos dos meus pais? Não. Meu pai já está velho, meio caduco já, é meio retrógrado. Não, Oscar, a minha mãe, aquilo que ela fala não tem tanto sentido. Cuidado, porque a palavra, ela está dizendo: ouve, meu filho, os conselhos dos vossos pais, e segui-os de tal modo, para que sejais salvos. Ou seja, se você quer um dia ir para o céu, você tem que ouvir os conselhos dos vossos pais. Eu sei que às vezes é difícil, mas o pai sempre tem razão, sim ou não? Sim. Eu lembro quando eu era pequenininho. Irmãos, eu era pequenininho. Eu sou ainda, mas acredite, eu já fui menor do que isso, amém? Mas quando eu era pequenininho, eu era aquele pequenininho, cabelinho encaracolado, olho verde. Eu andava no recreio com o peito estufado. Eu era tranqueira, arteiro. Minha mãe me chamava de filho proveta. Os meus tios me chamavam de danadinho. Preste atenção, TV Evangelizar. A palavra danado no dicionário Aurélio, ela significa condenado ao inferno. Quando você chegar na sua casa, pegue o dicionário Aurélio, abra ele, coloque danado, e você vai perceber que a palavra danado no dicionário Aurélio, ela significa condenado ao inferno. E os meus tios, sem saberem, quando eu era pequeno já dizia: esse é danadinho, nossa, esse é danadinho. E eu era terrível. Ei, nesse estúdio pode ter pessoas que já foram terríveis, mas mais do que eu, não. A minha mãe frequentou a escola muito mais do que eu. Todo dia a diretora chamava a minha mãe na escola. Eu nunca fui expulso de nenhuma escola. Eu era convidado a me retirar. Cara, eu era terrível, você não tem noção. Eu morava numa casa em São Caetano, que tinha um pé de abacate. E eu lembro que eu subia no pé de abacate, já pequenininho, pegava cano de plástico, amarrava a bexiga com elástico no final, pegava caroço de feijão, e quando as velhas passavam na calçada, uau! Jogava aqueles feijão nas velhas, aquilo doía, e eu era terrível. Mas eu era uma criança feliz. Eu sou de 1980, irmãos. Eu tenho 38 anos, com um corpinho de 20. Mas eu tenho 38 anos. Deus me faz bem a cada dia, amém, irmãos? E eu lembro que lá nos anos 90, 92, era bom ser criança. A gente brincava de carrinho de rolemã, bolinha de gude, vôlei, queima, handem. Nós andávamos em 6 numa bicicleta. Era aquela loucura, lembra? Hoje as crianças não sabem disso. Não saem do celular, não saem do tablet, nem sabem o que é um carrinho de rolemã. E eu era feliz. Só que eu tinha uma dificuldade dos meus amigos em São Caetano. São Caetano do Sul, onde eu moro hoje, é tido como cidade de primeiro mundo. Só que eu era um pouquinho diferente dos meus amiguinhos da escola. Mas enfim, a palavra diz: segue os conselhos dos vossos pais. Quando eu comecei a crescer, que eu comecei a sair para alguns salões de festas, matinês, eu lembro que eu ia despedir da minha mãe, e mamãe dizia: juízo. A mãe de vocês também? Não é interessante a palavra de uma mãe? Porque você falava: beleza mãe, juízo eu tenho, só não uso, né? Eu tinha juízo, eu só não usava. Mas é interessante que quando você está para fazer uma coisa errada, quando você está para fazer, minutos antes vem a voz da mãe, não vem? Juízo, e aquilo fica ecoando, não é? E a palavra está dizendo: ouve, meus filhos, os conselhos dos vossos pais.
e segue esses conselhos, a fim de que sejais salvos. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão para eu ver. Quem quer ir para o céu hoje? Ué, hoje não? Ah, Oscar, deixa acabar o programa, vai. Aí a gente já vai para a glória, carruagem de fogo, né? Mas a palavra não está falando de cura, muito menos de libertação. A palavra está falando de salvação. E no versículo 3 diz assim, ó: pois Deus quis honrar os pais pelos filhos, e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Versículo 5, acompanhem comigo. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro, e quem honra o seu pai achará alegria em seus filhos, e será ouvido no dia da oração. Olhem para cá um instante. Quem honra o seu pai achará alegria em seus filhos. Isso mexe um pouco comigo. Eu trabalho numa empresa lá em São Paulo, aonde a maioria das pessoas tem Hilux, S10, Renegade e não sei mais que carrão. E a minha esposa tem um Golzinho 2010, e eu tenho um outro carro. Eu tenho uma filha de 4 anos e meio. Quando eu levo a minha filha de 4 anos e meio para a escola, seja no meu carro, seja no Golzinho da minha esposa, para minha filha não muda nada. Para ela é festa, para ela é alegria. A minha filha não sabe o que é uma Hilux. A minha filha nem imagina o que é uma S10, nem imagina o que é uma Range Rover Evoque branca com um teto vermelho. Ela nem sabe o que é isso. E a palavra diz: honra os seus pais, porque aquele que honra os seus pais achará alegria em seus filhos. É por isso que hoje eu honro os meus pais, e eu tenho encontrado alegria nos meus filhos. A Maria Clara não sabe o que é um carrão. Você levar ela para a escola com qualquer carro dá o mesmo. O que a Maria Clara pira é quando a gente pega uma bike de domingo, uma bicicleta, a gente senta ela na cadeirinha e a gente desce as ruas de São Caetano, e quando o vento bate no cabelo dela, ela faz Ei, pai, mãe, sabe quanto custa uma bicicleta? R$100. Uma cadeirinha, R$20. E a alegria da minha filha é andar de bike com o pai sentada na cadeirinha. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, e interessante, quando eu vim aqui em dezembro, eu tinha chegado num dia antes, e eu cheguei agora, semana passada. Em dezembro eu fiquei 8 dias, agora eu fiquei 14 longe da minha casa. Não é bem verdade que a gente só sente saudade da nossa casa quando a gente está longe? Não é bem verdade que a gente dá muito mais valor quando a gente está longe do que quando a gente está perto? Foram 14 dias nos Estados Unidos, foram 11 pregações em 14 dias. Connecticut, Danbury, Plymouth, Martha's Vineyard, Worcester, Boston. E no 11º dia, amando estar lá, levando Jesus para aquelas pessoas em outro país, mas com uma saudade da minha casa. E eu ligava para minha esposa pelo Wi-Fi do WhatsApp, e a gente se falava por ligações de vídeo. E no 11º dia, eu liguei para minha esposa, ela já tinha tomado banho, as crianças também, estava o Rafael de 1 ano nesse lado, Maria Clara de 4 anos e meio aqui. E quando a minha esposa atendeu, meu olho já encheu de lágrima, e ela falou: como que está a missão aí, meu amor? Eu falei assim: está muito legal, você não tem noção do que Deus está fazendo aqui neste lugar, mas como eu estou com saudade de vocês. E minha esposa falou assim: amor, se prepara. Eu falei: para quê? Ela falou assim: eu não sei se ele vai fazer, mas ele fez essa semana, vamos ver se dá certo. Aí ela tirou a chupeta do Rafael, de 1 ano, e falou para ele assim: filho, manda um beijo pro papai. E pela primeira vez eu vi o meu filho mandando beijo, e eu estava nos Estados Unidos, e pelo celular ele fez assim, ó. E eu comecei a chorar lá nos Estados Unidos. E a gente é macho, né, um pouco orgulhoso, e homem não chora, vocês sabem, né? Aí eu desliguei o telefone e falei: amor, eu já te ligo de volta. E eu fui chorar. A saudade que eu estava da minha casa. 11 dias gastando a minha vida por Jesus e pelas almas que Ele confiou, porque um dia eu aprendi que para que outros possam viver,
vale a pena morrer. Eu morro para eu mesmo, para poder ver pessoas tendo um encontro com Jesus. Eu morro para eu mesmo, para poder ver famílias sendo restauradas. Quando a Stephanie me ligou, ela falou assim: Oscar Locão, nós queremos você mais 2 vezes neste ano. E o tema do dia 25, eu deixo para você escolher entre família e Espírito Santo. Eu falei: meu Deus, Stephanie, é os 2 temas que eu mais amo pregar, mas vamos trabalhar família. Porque hoje em dia, gente, a gente tem visto cada vez mais ilhas dentro da própria casa, onde o marido janta na cozinha, a esposa janta na sala, e cada filho janta dentro do teu quarto, na frente do teu WhatsApp, do teu computador. E eles não se falam mais, não se conversam mais, vivendo dentro da mesma casa. Um espírito de solidão dentro das casas. É bem verdade, gente, que a gente está tão perto de quem está longe, e tão longe de quem está perto. A gente está do lado da pessoa o tempo inteirinho, conversando com quem está lá nos Estados Unidos, e não falando uma palavra com a pessoa que está do nosso lado, porque cada um está dentro do seu mundinho. E isso tem que mudar. Tem que mudar. Eu sou da época que mamãe colocava a gente para tomar banho, e depois nós nos sentávamos à mesa e nós orávamos antes da refeição, para agradecer a Deus por aquele alimento. E se hoje eu tenho encontrado alegria nos meus filhos, é porque eu segui aquilo que minha mãe me ensinava, mesmo que quando eu era criança achava chato, não queria. Eu me lembro que mamãe, toda sexta-feira, a gente hoje espera chegar a sexta-feira, sextou, né? Mas antes, o pior dia da minha vida era sexta-feira, porque sexta-feira era o dia que minha mãe colocava eu e os meus irmãos mais cedo para tomar banho, para jantar, e depois ela pegava aquela Bíblia e ficava fazendo um monte de oração, e era chato ouvir aquelas orações. Eu não aguentava mais. Mas as orações da minha mãe quando eu era criança, foi a semente que ela plantou para lá na frente gerar frutos. Ei, mamãe, o teu filho, antes de ser teu, ele é de Deus. Ele só te emprestou para você cuidar dele nessa terra e educá-lo na fé cristã. Mas ele vai prestar conta do teu filho depois. Que lindo aquilo que a mãe falou. Cadê a mãe que perdeu o filho fazem 14 dias? Eu quero olhar nos teus olhos e te dizer, mãe, que você não é apenas qualquer mãe, mas você é uma mãe muito especial para Deus. Porque Deus te emprestou o teu filho aqui na terra, e você devolveu ele para Deus. E eu tenho certeza que o teu filho, junto com os anjos e os santos, estão lá num camarote no céu, assistindo a gente, e dizendo para todos os anjos: olha lá a minha mãe, aquela ali é a minha mãe, tá vendo? Ele está orgulhoso de você lá no céu. Parabéns por ter devolvido o teu filho para o Senhor Jesus. Aleluia. Porque tem mãe, pode aplaudir. Obrigado, viu, mãe? E um dia nós estaremos todos juntos lá, e você vai me apresentar ele pessoalmente, amém? Vamos tomar açaí com granola, leite condensado junto com Jesus. Vai ser maravilhoso, mãe. A palavra diz assim no versículo 6, acompanhem comigo: quem honra o seu pai achará alegria em seus filhos, e será ouvido no dia da oração. Versículo 7, honra seu pai. Quem honra seu pai gozará de vida. Quem honra o seu pai gozará de vida. Olhem para cá um instante. Eu era arteiro, os tios chamavam de danadinho, minha mãe me de filho profeta. E é gostoso a gente zoar, sim ou não? Eu lembro que na minha época, você jogava bola, o neguinho entrava com você e falava: vai, neguinho. Não pegava nada. No final a gente se abraçava, tomava tubaína junto e não tinha problema nenhum. Você olhava para o gordinho e falava: gordo, baleia, saco de areia. Lembra disso? E não pegava nada, não tinha problema nenhum. Você olhava o irmão que tinha um narizinho avantajado, você falava: o Pinóquio, narigudo. Não pegava nada, não tinha problema nenhum. Mas é gostoso zoar, o difícil é ser. Olhem o tamanho da orelha do Oscar Locão. Dá um zoom aí a câmera aí, ó. Caraca, irmão. Pode parar, tá bom já. Olha o tamanho da minha orelha. E quando eu zoava o gordinho, o narigudo e tal,
Tinha alguns caras que ficavam nervosos, vai orelhudo, tô podido. Eu ficava triste. Na hora, eu mostrava, é assim que a gente faz, né? Aí quando eu chegava em casa, eu chegava chorando. Oh, mãe, eu não aguento mais estudar naquela escola, mas me tira de lá. E minha mãe, por quê, filho? Tá chorando por quê? Ah, todo mundo fica me chamando de olhudo, mãe, eu não aguento mais. E mãe é mãe, né? Minha mãe acariciava meu rosto, colocava eu no colo dela e falava assim, esquenta a cabeça não, filho. Mamãe é nordestina, lá de Pernambuco, e lá no Pernambuco, eles nos ensinam que quem tem orelha grande vive mais. Olha o conselho da minha mãe, quem tem a orelha grande vive mais. Aí eu já ficava feliz, já ia brincar de novo e tal, né? Vou chegar aos 90, 100 anos e tal. Mas um dia eu entrei na igreja e eu conheci a Bíblia. E na Bíblia diz que não é quem tem a orelha grande que vive mais. Na Bíblia diz que aquele que honra o seu pai e a sua mãe são aqueles que vivem mais. Quer chegar aos 80, aos 90, aos 100 anos? Honra o seu pai e a sua mãe. Aqui está o segredo. Eu tenho viajado esse mundo inteiro pregando isso para os jovens. E a palavra diz assim, ó, no versículo 9: honra teu pai por teus atos, por tuas palavras e por tua paciência. Olhem para cá um instante. Honrar o meu pai por meus atos, por minhas palavras e por minha paciência, Oscar Locão. É difícil a gente ter paciência com os nossos pais, sim ou não? A gente tem paciência com a amiga, com o namorado, com o noivo, com o esposo, mas com os nossos pais a gente é tão impaciente. No último dia das mães, eu dei um celular de presente para minha mãe. Ela ficou feliz. Ela tinha aquele que só abria e fechava, sabe? E quando ela ganhou aquele celular, ela ficou feliz. E ela falou, nossa filho, o sonho da mamãe era ter um desse. Aí depois que ela ficou feliz, abriu o presente e tal, que eu fui saindo, ela falou, epa, volta aqui. Aí eu falei, o que foi, mãe? Ela falou assim, eu sei que existe um aplicativo chamado Zap Zap. E eu quero esse aplicativo no meu celular, pode baixar. Aí eu baixei o Zap Zap, sentei com ela, 20 minutos ensinando, 40 minutos ensinando, 1 hora ensinando, 2 horas e meia ensinando. E quando eu achei que ela aprendeu, que eu fui sair, ela falou, como que é mesmo? É impressionante. E fala a verdade, você que é jovem, dá uma vontade de orar e fala, mas isso é uma bênção mesmo, né? Por que será que é tão difícil a gente ter paciência com os nossos pais? Temos paciência com todo mundo, menos com eles. Mas a palavra está dizendo, filho, honra os teus pais, por tuas palavras, por tuas atitudes, por tua bênção, a fim de que Ele te dê a bênção, e esta permaneça em ti até o último dia. Ei, quer ter a bênção do seu pai? Seja paciente com ele. A palavra é dura, irmãos. Ela diz assim no versículo 11: a bênção paterna fortalece a casa de seus filhos, e a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Eu sei que tem jovens que são impacientes com mães, com pais, mas eu sei que tem pais também que são muito impacientes com seus filhos. E a maldição de uma mãe arrasa os alicerces de uma casa. Talvez você já gritou com o seu filho, mãe. Talvez você já perdeu a paciência com a sua filha, pai. Mas cuidado, porque a maldição de uma mãe, uma palavra maldita, ela é capaz de arrasar os alicerces de uma casa. E a palavra diz assim no versículo 11: a bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. E no versículo 14 diz assim, ó, meu filho, ajuda a velhice do teu pai, e não o desgoste durante a sua vida. Se seu espírito desfalecer, seja indulgente, e não desprezes porque te sentes fortes, porque tua caridade para com teu pai nunca será esquecida. Olha o que a palavra encerra no versículo 16: e por teres suportado os defeitos da tua mãe, será-te dada uma recompensa. Olhem para cá. Por teres suportado os defeitos da tua mãe, será-te dada uma recompensa.
E a palavra diz assim no 17: e tua casa tornar-se-á próspera na justiça, lembrar-se-ão de ti no dia da aflição, e os teus pecados dissolver-se-ão como gelo ao sol forte. Versículo 18 é o mais duro de todos. Como é infame aquele que abandona o seu pai, e como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita a sua mãe. Fala isso para o seu filho. Lê esse versículo para o seu filho. Como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita a sua mãe. E tem muitos jovens irritando seus pais hoje em dia. Irmãos, eu era aquela criança feliz que brincava, arteiro, danadinho, não sei o que lá, e eu fui crescendo. E com 14 anos de idade eu entrei numa escola chamada Senai, com 560 alunos, todos homens, e nós nos chamávamos pelo sobrenome. Eu era o Silva e na minha turma tinha um jovem chamado Souza. E no decorrer do curso nós nos tornamos amigos. Sabe aquele verdadeiro amigo? Que você passa a confiar nele e ele em você. Mas um dia o portão da escola se fechou, nós entramos no meio do mato que tinha na frente da escola. E ali ele abriu algumas sacolas do mercado, tirou uma lata de cola de sapateiro desse tamanho, despejou nas sacolas e nos ensinou a soprar e a puxar aquela sacolinha. E com 14 anos de idade eu experimentei a primeira droga, a cola de sapateiro. Mas o Souza não me disse que depois da cola de sapateiro eu iria experimentar o álcool, o cigarro, a maconha, a cocaína, e que com alguns anos depois, eu iria estar dentro do meu quarto fumando o famoso mesclado, que é o crack com a maconha. 16 anos de idade, a minha primeira frustração como jovem. Os meus pais se separaram. Minha mãe descobriu várias traições do meu pai. E quando meu pai saiu com uma pessoa da família, foi o fundo da fossa da minha mãe. Eles se separam e com 16 anos de idade eu conheço uma palavra chamada ódio. E comecei a ter ódio do meu pai, ao ponto de não chamá-lo mais de pai. Minha mãe saiu da padaria que ele trabalhava junto com ele. A profissão deles é lancheiro até hoje. É aquele que fazia coxinha, risole, esfirra. De domingo meu pai colocava a máquina de frango na calçada da padaria. E tinha o João da farmácia, o João do açougue. O meu pai era o João dos frangos. Era a maior vergonha na minha vida. Porque os pais dos meus amigos, alguns eram professores, outros eram engenheiros, outros médicos. E o meu pai era lancheiro de uma padaria, andava com a havaiana nos pés, calça suja, avental azul escrito panificadora canoa. A minha mãe andava com o cabelo despenteado, cheirando a fritura dos salgados da padaria. E eu fui crescendo tendo vergonha deles. E quando eles se separaram, isso foi em 1996, 1997 eu monto uma banda de forró universitário, deu certo. Gravamos um CD com 8 músicas, chamava Zabombados. Eu tocava zabumba, tenho ela até hoje. E na banda de forró universitário nós tínhamos tudo de graça. Comida de graça, bebida de graça, mulher de graça, droga de graça. E comecei cada vez mais me afundar no mundo das drogas. 1999, entro na primeira metalúrgica como torneiro mecânico. Em 2001, o meu irmão do meio, Cacá, arrendou um bar em Santo André. E ele tomava conta do bar das 6 da manhã até as 5 da tarde. Eu trabalhava das 7 às 5 na metalúrgica. E às 18 eu entrava no bar. Era um bar triste, amarelo, entrava um monte de pinguça, não gostava daquele clima. Juntamos o útil ao agradável, fechamos o bar durante uma semana. Pegamos revistas de surf, recortamos os caras fazendo as manobras, colocamos na parede do bar papel contact, as cores do reggae atrás do balcão, a imagem de Bob Marley, e o nome do bar se chamava Xibalba, que significa nascido do inferno. Nós pichávamos no muro das casas o Arlock. Eu era o CR, e o Arlock significa demônios. E dentro daquele bar foi o meu fundo da fossa. 56 quilos, pele e osso. Até que um dia, já morávamos em São Paulo, eu, minha mãe e os meus 2 irmãos, fizemos uma reunião para dividir despesas. E nessa reunião, foi o segundo dia mais triste da minha vida. Eu comecei a chorar. Minha mãe não entendeu. Era uma reunião só para dividir despesas. Eu começo a chorar. Ela olha nos meus olhos e fala: filho, está chorando por quê? É só uma reunião. E eu olhei nos olhos da minha mãe e disse para ela: eu estou chorando porque eu uso drogas e eu preciso da sua ajuda.
E quando eu contei para minha mãe que eu usava droga, minha mãe começou a chorar, tremer, começou a ter um princípio de um infarto, ela se engasgava com um soluço, começou a ficar vermelhinha, depois roxinha, e ela queria dizer 3 palavras: tudo menos isso. E ela não conseguiu. Meu irmão foi na cozinha, pegou água com açúcar, jogava na boquinha dela, o meu outro irmão a banana, minha mãe, e ela sufocada querendo dizer tudo menos isso. Só que ela não me bateu, não me xingou, não me internou numa clínica de recuperação, não me internou no hospital de maluco. Ela me levou para o quarto dela, se sentou numa caminha de solteiro, colocou a minha cabeça no colo dela, começou a acariciar o meu rosto e chorando dizia: filho, quando você usa drogas, qual que é a reação das drogas no seu corpo? Porque o dia que você chegar drogado em casa, mamãe vai tentar te dar amor. Ela chorava, acariciava o meu rosto e dizia: filho, quando você não tem dinheiro para comprar drogas, qual que é a reação da abstinência das drogas no seu corpo? Porque o dia que você não tiver dinheiro para comprar droga, a mamãe vai tentar te dar amor. Ela saiu do mundo dela para entrar dentro do meu mundo, para me tirar do mundo das drogas. Ela só tem a 4ª série do Mobral, pouquíssimo estudo. Aonde é 2S ela põe C cedilha, aonde é U ela coloca L. Mas a minha mãe tem uma fé que mães com faculdade não têm. Naquele dia ela tomou a decisão de fazer isso. Ah, papai, ah, mamãe, se você soubesse o arregaço que isso daqui faz no inferno. Um joelho dobrado no chão. E naquele dia, naquela noite, minha mãe fez um propósito com Deus de rezar os 150 salmos da Bíblia, se Deus me tirasse daquela situação. Eu tinha 21 anos de idade, um ano depois eu fiz um retiro de jovens de 3 dias. Usei drogas a madrugada inteira. Na sexta-feira tivemos palestra, jantar, fomos para o quarto, deitamos no colchão do chão, tentei dormir, não conseguia, sabe por quê? Por causa das 3 malditas ilusões que toda pessoa que usa droga tem. Se você toma uma cervejinha, um vinhozinho, uma caipirinhazinha, fuma um cigarrinho, todas as pessoas que usam qualquer tipo de droga, ela tem essas 3 ilusões do diabo. Eu não sou viciado, eu só uso de vez em quando, e o dia que eu quiser parar, eu paro. Eu falava isso para todo mundo, eu nunca conseguia parar. E de repente dentro do quarto da sexta-feira do retiro, eu olhei para o lado, o irmão acendeu o isqueiro, e quando ele acendeu o isqueiro fez um clarão, e nesse clarão eu olhei para ele, o irmão do lado retirou uma seda, começaram a enrolar um cigarro de maconha. Eu peguei a beliche do quarto, travei a porta do retiro do quarto, ninguém da igreja conseguia entrar dentro do quarto. A outra beliche na parede, demos um guspe na janela, enrolamos aquele cigarro de maconha, e subia na beliche, acendia o cigarro de maconha, apagava no gusto, soltava para fora da janela, descia, o outro subia, e quando acabou aquele cigarro de maconha, acabou a sexta, chegou o sábado. Palestra de Jesus, palestra de semente, almoço e a primeira pregação da tarde. Uma pregação com um tema, perdão. Nós estávamos numa capela, 120 jovens, entra o pregador, aponta para uma caixinha no começo da capela, era uma caixinha dourada, pequenininha, ele disse assim: jovens, está vendo aquela caixinha? Aquela caixinha se chama sacrário. E dentro daquele sacrário existe um Deus que quer mudar a sua vida. Basta só você dizer sim para Ele. E pediu 2 favores para nós: que abaixássemos a cabeça e fechássemos os olhos. Eu fiz isso, eu abaixei a minha cabeça, fechei os meus olhos. Ele começou a conduzir uma oração de perdão. Ele começou pela mãe. Do jeito que você está, jovem, com a sua cabeça baixa, os teus olhos fechados, coloca a imagem da sua mãe na sua frente. Eu era drogado, mas burro eu não era. Eu abaixei a minha cabeça, fechei os meus olhos, eu coloquei a imagem da minha mãe na minha frente, e ele fez a primeira pergunta: faz quanto tempo, jovem, que você não dá um abraço na sua mãe? E aí eu comecei a chorar. 21 de setembro de 2002. Ele era agressivo no microfone: faz quanto tempo que você não diz eu te amo para sua mamãe? Mamãe, eu nunca tinha chamado ela de mamãe. E aí depois que ele falou da mãe, ele passou para o pai. Agora usa da tua imaginação e coloca a imagem do seu pai na sua frente. Quando ele falou a palavra pai, as lágrimas que estavam escorrendo do meu rosto pareciam que elas se secaram naquele momento. O ódio que eu sentia do meu pai veio à tona. Ei, existe uma grande diferença entre pregador da palavra e entre profeta. O cara estuda a Bíblia e vai ser um pregador, mas os profetas não. Deus fala com alguns profetas. Ele não era um pregador, ele era um profeta. Ele falou assim: Deus, jovens, Deus coloca no meu coração que no nosso meio há um jovem que os seus pais são separados. Eu falei: não,
São 120 jovens, deve ter um monte que os pais são separados, mas ele era um profeta. E ele continuou a profecia dizendo: para que você saiba que é com você que Deus fala, jovem, Deus me mostra o número 6, e o discernimento que Deus me dá é que fazem 6 anos que os seus pais são separados. Esse separado eu tinha 16, estava no retiro com 22, fiz as contas, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E ele falou: para que você não tenha dúvidas que é com você que Deus fala. Deus me mostra uma palavra com o nome ódio, e o discernimento que Deus me dá é que você tem um ódio tão grande do teu pai, ao ponto de não chamá-lo mais de pai. Quando ele terminou de falar isso, eu comecei a chorar. Sabe aquele segredo que a gente guarda de criança, coisas que nós sofremos, que nós nunca falamos para ninguém? Ele falou a minha vida inteirinha naquele sábado à tarde, e no final da oração ele passou para Jesus. Como que você acha que Jesus é, jovem? Cabeludo, gordo, magro, careca, negro, branco? E aí eu bolei o meu Jesus. Eu via ele nos crucifixos, nas camisetas. E ele falou assim: do jeito que você está imaginando Jesus, o que você gostaria de dizer para Jesus nesse sábado à tarde? Eu tive a primeira e única visualização com Jesus. Ele era mais ou menos um palmo mais alto do que eu. Ele tinha uma batina branca que ia até os pés, um cordão na cintura que aqui ia até os pés, uma barba comprida, encaracolada e ruiva, um cabelo comprido, encaracolado e ruivo. E ele falou assim: usa da sua imaginação. E agora dê um abraço nesse Jesus. Eu com os olhos fechados, cabeça baixa, imaginei dando um abraço naquele Jesus que estava me aparecendo. E ele falou assim: o que você gostaria de dizer para Jesus nesse sábado à tarde? Eu não tinha nenhuma palavra bonita, era um drogado, mas ele nos ensinou que Jesus é o único que não precisa de palavras bonitas, mas sim de palavras verdadeiras, sinceras, que brotem de dentro do nosso coração. Surfista, forrozeiro, falei uma frase e comecei por esta palavra: brother. Chamei Jesus de brother e continuei a frase dizendo: se é verdade que você existe e cabe dentro dessa caixinha, então muda a minha vida. E quando eu terminei de dizer, aumenta para mim. Quando eu terminei de dizer, muda a minha vida, eu comecei a chorar e tremer, mas não era um choro normal, era um choro desesperador. Eu chorava, eu tremia, eu suava, vieram intercessores, colocavam a mão na minha cabeça, eles oravam em línguas que eu nunca havia escutado na minha vida, e conforme eles oravam, eu ia tremendo, chorando. A única certeza que eu tinha é que algo de sobrenatural estava acontecendo comigo. Eu suava muito, e ali pelo suor, eu comecei a sentir cheiro de cigarro, de maconha, de cocaína, de orgia. Eu sentia cheiros de orgia. E Jesus me disse 2 coisas nesse abraço. A primeira: permiti que usasse droga dentro da minha casa. Te provei que era um viciado. E a segunda palavra que Jesus me disse: a partir de hoje, filho meu, eu te chamo a ser um profeta, e eu te liberto desse vício. Quando Jesus me disse: eu te liberto desse vício, algo diferente, de sobrenatural começou a acontecer comigo. Acabou aquele retiro, fomos para o salão da igreja no domingo, 22 de setembro de 2002, o dia mais feliz da minha vida. Os ônibus encostaram, o coordenador do grupo de jovens disse: desça dos ônibus, descemos, desçam as escadas do salão, descemos, as luzes estavam apagadas, bexiga caindo do teto, ministério de música cantando, está no céu, no mar, na extensão do infinito. E quando as luzes do salão se acenderam, nós estávamos em cima de um palco, e quando acendeu as luzes, era mais ou menos 1000 pessoas naquele salão. Eles tinham ligado nas nossas casas no sábado, pedindo para chamar tio, tia, vovô, amigo da rua, e estava cheio de gente naquele salão da igreja. E quando acendeu as luzes, o coordenador disse: quem de vocês, jovens, gostariam de vir aqui e contar como foi esse fim de semana para essas pessoas? Eu desci do palco, peguei o microfone na mão, e quando eu peguei o microfone na mão, a minha cabeça se dirigiu lá para o fundo do salão. Sabem quem estava lá no fundo do salão? A minha mãe. E quando ela me viu com o microfone na mão, os olhos dela começaram a brilhar. Então eu tomei coragem e disse: mamãe. Eu nunca tinha chamado a minha mãe de mamãe. Eu chamei a minha mãe de mamãe pela primeira vez na frente de 1000 pessoas que eu não conhecia. E eu fui dizendo: 8 anos no mundo das drogas, mamãe. Tendo vergonha porque a senhora é lancheira de padaria, falando alto com a senhora, falando palavrões, te xingando. Mas nesse final de semana, eu senti um amor tão grande de Deus, onde Ele disse que Ele estava me libertando e me chamando a ser um profeta. A partir de hoje, diante dessas pessoas que eu não conheço,
prometo fazer a senhora a mãe mais feliz do mundo. Prometo te dar amor, carinho, atenção, respeito. Prometo te pedir a bênção antes de sair de casa. E eu nunca vou me esquecer. As pessoas da igreja abriram um corredor. Minha mãe foi saindo lá de trás pedindo licença, 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 licença. E minha mãe chegou em mim e me deu um abraço. E foi o abraço mais verdadeiro que eu dei na minha mãe. E eu lembro de tudo desse dia. A calça que ela estava, o tênis que ela estava, a camiseta que ela estava. E principalmente, eu lembro do cheiro dela. Ela estava com um perfume chamado Alma de Flores, que ela limpava os nossos ouvidos com cotonete quando a gente era criança. E naquele abraço, a única palavra que saía da minha boca era: mamãe me perdoa, mamãe me perdoa, mamãe me perdoa. E a única palavra que saía da boca da minha mãe era: calma, filho, a mamãe está aqui. E a mamãe te ama, a mamãe te ama, a mamãe te ama, a mamãe te ama, a mamãe te ama. E hoje é um dia muito especial para eu, Oscar Locão. Porque quando a Stephanie me chamou, eu falei: Stephanie, dia 22 de setembro de 2002, minha mãe tinha 51 anos. 51 anos, pernambucana, falava alto, andava rápido, fazia 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Colocava a roupa na máquina, arroz para cozinhar, feijão, ia passar roupa. E aonde eu ia, o orgulho dela era ir comigo. Ah, se eu não chamasse a minha mãe para ir comigo. Mas de um tempo para cá, ela começou a já não ir mais comigo em todos os lugares. Porque ela continua sendo de 1950. Só que nós estamos no final de fevereiro de 2019. Agora minha mãe tem 68 anos. Vai fazer 69 em dezembro. E a minha mãe já não consegue mais andar rápido. A minha mãe já não consegue mais falar alto. Ela já não consegue mais fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Mas ela continua sendo a minha mãe. E a Stephanie, junto com a TV Evangelizar, me deu esse presente de trazer a minha mãe aqui comigo. Faz favor, mamãe, para mim te apresentar para eles. Essa daqui é a minha mamãe. É o orgulho da minha vida. Já fomos muito a pé para a igreja, já fomos muito de carro, de moto, de jegue, jumento. E hoje nós viemos de avião. Uma bênção. O avião decolando, pegando velocidade. Eu olhava para ela: e aí, mamãe, tranquilo? Tranquilo. E ela veio: ei, jovem, preciso te dar um recado, cara. Eu tenho ido em velórios de pais de amigos meus, jovem. Eu tenho chegado em alguns velórios para fazer oração. E eu encontro aqueles shows nos velórios, sabe? Volta, mãe, volta. Por que você foi? Volta. E para mim isso é show, sabe por quê? Porque se faz isso diante do caixão da mãe, é porque por enquanto que estava viva, não abraçou, não beijou, não deu carinho, gastou mais tempo no WhatsApp do que com a própria mãe. E depois que vê deitada num caixão, quer tentar recuperar o tempo perdido. Mas pai, mãe, jovem, morto não escuta. Não espera os teus pais estarem deitados num caixão para vocês poderem dizer: eu te amo. Para vocês poderem olhar nos olhos e dizerem o quão especial eles são para vocês. Nós temos que amar enquanto é tempo, brincar enquanto é tempo, se divertir enquanto é tempo, abraçar enquanto é tempo, porque depois que deitar num caixão, não dá mais. Não dá mais. Eu encerro pedindo um favor para vocês. Você que está no santuário, você que está nesse estúdio,
E você que está na sua casa, dê valor para sua família. Eu só estou aqui hoje, e nesses 16 anos de caminhada, porque a minha mãe nunca desistiu de mim. Ela e meu pai se separaram, e existia uma maldição sobre a minha família. Eu só tinha duas opções: dar uma de coitado e ficar falando para todo mundo: os meus pais são separados. Ou acreditar que Deus é pai e quebrar a maldição da minha família. Por isso que eu me casei, para ficar casado pro resto da minha vida e quebrar a maldição que jogaram sobre a minha casa. Não desista da sua casa, pai. Não desista da sua casa, mãe. Ei, mamãe, teu filho está preso numa cadeia. Calma. Não existe deserto que não passa, e o seu deserto vai passar. Só confia em Deus e espera, porque Deus está cuidando de tudo, e no tempo certo o teu filho estará contigo dentro da igreja, louvando o nosso Senhor. Calma. Não desiste do teu casamento. Ei, filho, um recado para os jovens: seu pai é um alcoólatra, não sai do boteco, chega bêbado em casa, gritando com você, com os teus irmãos, com a tua mamãe. Dobre o seu joelho no chão, jovem. Dobra e reza pelo seu pai. O meu pai, ele tem um monte de defeitos, mas ele é o pai que Deus quis que eu tivesse. Por isso eu devo amá-lo e perdoá-lo. E eu tenho feito isso todos os dias da minha vida. Todos os dias. Eu encerro dizendo algo que Deus coloca no meu coração. Há 1 mês e meio atrás, meu pai tinha que operar de 2 hérnias. Eu levei meu pai no hospital, e meu pai começou a chorar. Ele é alagoano, anda com uma peixeira na bicicleta, sabe? Duro. E quando ele começou a chorar no hospital, eu falei assim: que é isso, pai? Nordestino, alagoano? Tá com medo de uma cirurgia? Ele falou assim: não, eu não estou chorando por causa da cirurgia. Eu estou chorando porque depois que eu fiz tudo para você, para sua mãe e para os seus irmãos, eu jamais imaginava que você estaria em um hospital cuidando de mim. E aí eu comecei a chorar, dei um abraço nele, e eu falei: embora o Senhor tenha muitos defeitos, eu também tenho, pai. E mesmo assim eu te amo e eu te perdoo por tudo que o Senhor fez para a gente. E 2 marmanjos dentro de um hospital, se abraçando. Ele é o meu pai, ela é a minha mãe. Eu tenho que amá-los e perdoá-los. Peço-vos um favor, só vai durar 1 minuto. Feche os seus olhos. Incline a sua cabeça em sinal de humildade a Deus. Feche os olhos. Você, jovem, que tem o seu pai vivo, coloca o rostinho do seu papai na sua frente. Como que o seu pai é? Gordo, magro, negro, branco, barbudo, careca? Coloca o rostinho do seu pai. Ei, você que já perdeu o seu pai, não importa, coloca o rostinho do seu pai na sua frente. Coloca. Mata a saudade dele agora. Talvez o seu pai morreu e você não estava perto dele para dizer um último eu te amo. Talvez quando Deus levou o seu pai, você guardava no seu coração ódio dele, porque você cresceu apanhando dele. Ele era um pai grosso, turrão, estúpido. Como que era a sua história com o seu pai? Talvez você tinha vergonha dele porque ele era um alcoólatra, um bêbado, um cachaceiro, um pinguço. Ou você tinha raiva dele como eu tinha do meu, porque ele é separado da sua mãe. Como que é a sua história com o seu pai? Coloca o rostinho dele na sua frente. Mate a sua saudade dele. Usa da sua imaginação. Dê um abraço no seu pai agora, e deixe Deus levar este abraço até ele, aonde quer que ele esteja. Coloque o rosto da sua mãe agora na sua frente. Como que é o rostinho da sua mãe? Gordinha, magrinha, branquinha? Faz quanto tempo que você não dá um abraço na sua mãe?
Faz quanto tempo que você não olha nos olhos dela e não diz: eu te amo, mamãe. A senhora é a mulher mais importante do mundo na minha vida. Você que tem filhos, que está aqui comigo, você que está na sua casa, faz quanto tempo que você não senta com o seu filho no seu colo? Faz quanto tempo que você não faz um carinho no seu filho? Faz quanto tempo que você não brinca com ele, ainda que ele esteja barbudo hoje em dia? Se você não sentar com o seu filho no seu colo, não fizer carinho nele, não amá-lo, o mundo vai amá-lo. Então abrace o seu filho, perdoe o seu filho. Agora deixa Deus falar com você através dessa canção. Deixa Deus falar com você. Feche os seus olhos, pensa na sua casa, pensa na sua família e deixa Deus falar com você agora. Escuta essa canção e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Coloca a imagem da sua família agora. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso coloca o rostinho deles aí na sua frente agora. Como vai ser quando você sair daqui hoje? Quando você chegar na sua casa, que você vê o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, vai ser aquele abraço de perdão. Pois não há nada. Como que você vai chegar em casa hoje? Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o seu lado sempre tua família está. Bem forte, vai. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família. Mais uma vez esse refrão para encerrar. Vamos lá, todo mundo junto aqui no santuário. Tua família, canta. Volta pra ela. Tua família. Tua família te ama e te espera.